Senhor Jesus, estamos mais uma vez nesta noite, elevando nossas mentes e corações para te rogar amparo e proteção e misericórdia. Envolve, Senhor, nossos lares e familiares, nossas mentes e corações, na luz do teu amor, na tua paz e na tua harmonia. Vibra sobre nós, Senhor, saúde, fé e esperança. Cura, Senhor, todos os irmãos que se encontram enfermos com a sua misericórdia. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permita, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não insinue em nossos corações com a aparência do bem. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores amorosos, e conceda-nos ainda as tuas lições. Ó Maria Santíssima, cubra-nos com seu manto sagrado, envolve todos os irmãos neste momento que se encontram ouvindo essas vibrações de paz e de amor, que recaiam sobre os lares luzes de bênção, de amor, e que rogamos a proteção dos irmãos da casa de conselheiro, que possam nos iluminar, nos fortificar a cada encontro, e que assim possamos dizer muito obrigado, Senhor, e que tudo que possa nos suceder, que seja em teu santíssimo nome, com as graças de Deus. Graças a Deus. Meu nome é Alexandre Pereira, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar sobre o ensino contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Quantos de nós, olhando para o meio social onde vivemos, para os grupos que compõem a sociedade, identificamos criaturas que julgamos ser homens ou mulheres de bem? Homem aí, falamos de humanidade. Esses homens e mulheres de bem são aqueles identificados pela retidão de caráter, por serem bons pais, boas mães, bons colegas de trabalho, por serem esforçados, por serem bons vizinhos, por serem aqueles que contribuem com a sociedade em alguma causa, em alguma questão. E nós, com as limitações que nos estão no dia a dia da vida material, percebemos por um destaque qualquer que aquela pessoa está melhor do que as outras, e a ela é atribuída a qualidade de homem de bem. Mas vêm os bons espíritos nos esclarecer que esta questão é mais profunda, que o homem de bem é aquele cujas características aprofundadas ainda estão longe de nós que nos encontramos em estágio evolutivo de expiação e provas. Esse homem de bem, descrito preciosamente no Evangelho, é aquele homem que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza, dizem os Espíritos. A sua consciência, os seus atos sempre vão estar de acordo com a lei. São aqueles que estão efetivamente na presença de Deus e que depositam em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, toda a confiança. São aqueles que se submetem à vontade de Deus. Claro que muitos de nós, em algum momento da nossa caminhada evolutiva, saímos da presença de Deus.
Porque se assim não fosse, não estaríamos no planeta de expiação e provas, neste estágio evolutivo em que nos encontramos hoje. Óbvio, quando os espíritos nos propõem nos tornarmos homens de bem, homens e mulheres de bem, é porque isto é possível. É porque em nós dormita a semente da perfectibilidade. Deus, nosso Pai, colocou em nós, enquanto criaturas, a semente do bem inerente, daquele bem que provém do próprio Criador e que nós nos desviamos dele. Saímos da presença de Deus, como falava. Esse homem de bem é aquele que possui virtudes que, se nós começarmos a analisar, vamos ver que precisaremos de uma grande caminhada evolutiva para o alcançar. Temos que começar imediatamente, né? Claro que nós não podemos adiar, mas há de ser um plano de muito esforço. Talvez por isso os bons espíritos disseram a Kardec que reconheceriam os espíritas pelo esforço que fazem em combater em si os maus hábitos e as más inclinações. Dizem os espíritos que o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, nesta criatura, a fraternidade se encontra incorporada, se encontra completa. Imagina, nós ainda hoje, por qualquer motivo, fazemos distinção uns dos outros, criamos barreiras, quer seja pela cor da pele, pela orientação sexual, às vezes fazemos isso pelas posses materiais, pelas classes sociais, que já não existem mais essa nomenclatura, nós que nos posicionamos às vezes melhores que os outros, porque temos aptidões que nos foram dadas para viver a vida, aptidões como a inteligência, a saber mais sobre números, sobre história, sobre geografia, sabermos mais sobre fazer uma boa comida, de fazer plantar alimentos e achando-nos que somos algo especial, fazemos distinção do outro que nada sabe, que nos colocamos então numa posição de superioridade. O homem de bem, sendo benevolente, não cria distinção, não faz distinção de espécie alguma. Respeita todas as convicções, dizem os espíritos, todas as convicções, jamais lança anátema com relação ao que os outros pensam. Nós, espíritas, vivemos isso no nosso dia a dia. Volta e meia, grupamentos espíritas e pessoas dentro dos grupamentos espíritas criam anátemas, oposições em relação a um conceito, em relação a uma proposta, em relação a uma interpretação de alguma temática espírita, quando não é com relação às questões políticas, partidárias da sociedade, quando não é com questões relativas à violência, à governança do país, do Estado, do município onde vivemos. O homem de bem, ele respeita todas as posições e convicções sinceras dos outros. Obviamente, ele não é conivente com o mal. Ele ressacha o mal, mas ele é sempre solidário com aquele que pratica o mal, porque entende no outro um ignorante, alguém que a falta de conhecimento das coisas mantém numa posição em que a prática do mal é mais aceitável por interesses, por gozos imediatos. Ele cumpre, nesse momento, o segundo item que os Espíritos nos ensinam da caridade, como se entendia Jesus. O primeiro item é a benevolência, o segundo, a indulgência, a compreensão de que o outro é suscetível de erro.
que o outro está num padrão evolutivo diferente do nosso, que as questões muitas vezes colocadas sinceramente incorrem em algum nível de erro, mas embora não concordemos com os erros e mantenhamos essa posição que isto é certo e favorável, não podemos fazer condenações. O homem de bem não condena. O homem de bem não leva ao indivíduo qualquer tipo de punição e sacrifício, a não ser aqueles relativos à sua própria necessidade de reeducação. Em todas as circunstâncias, toma como guia a caridade, tendo, como certo dizem os espíritos, que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas que fere com orgulho e desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar sofrimento ao outro, uma contrariedade, quando pode evitá-la, falta o dever de amar ao próximo e não merece clemência de Deus. E aí completamos o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Como não perdoar se Jesus, na oração dominical, nos coloca: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, é condição. O perdão é condição e está na composição da caridade verdadeira, da caridade sublime. E o homem de bem sabe muito bem disso. Portanto, a sua voz, a sua palavra, o seu aconselhamento é para o bem do outro, não para de fazer com que a sua vontade prevaleça, para que se mostre mais destacado na sociedade, movido pelo orgulho, levar a ferida à suscetibilidade do outro, quando poderia fazer isso de forma oculta, em silêncio, para não expor o irmão de caminhada. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, dizem os espíritos, perdoa e esquece as ofensas. Imagina, numa sociedade em que vivemos, onde somos feridos constantemente pelo aguilhão da violência, pelo aguilhão da perseguição, pelo aguilhão, muitas vezes, da injustiça, nós imediatamente reagimos ao invés de agir. E aí, palavras malsãs, pragas, pensamentos malévolos são direcionados às outras criaturas que conosco convivem. Às vezes não temos coragem de uma agressão física. Jamais dizemos seremos capazes de matar alguém, mas uma maldição, um pensamento, uma praga que ninguém veja, que ninguém ouça, mas que já se materializou, porque nós espíritas sabemos que o pensamento é matéria, como nos explica André Luiz, porque imediatamente após a sua produção impregna os fluidos que o rodeiam e vai em direção ao destino que lhe foi dado através de ondas magnéticas. Em A Gênese, sabemos que pensamento não é matéria, está muito bem explicado, mas como som que usa o ar como veículo de atuação, imediatamente quando é produzido, neste caso através das cordas vocais, forma a palavra, o som audível. Então confunde-se a emissão do som com o próprio ar que nos rodeia. Assim é o pensamento. Então, quando nós pensamos, embora não materializemos num ato, nós estamos ferindo, nós estamos agredindo, nós estamos fazendo chegar ao outro o feitiço, a magia. Veja como somos muitas vezes precários em nossos entendimentos. Não precisa fazer nenhum ritual,
Não precisa compor nenhuma normativa de palavras cabalísticas, basta pensar para magoar, para ofender, para levar ódio, vingança. O homem de bem se afasta completamente disso, porque perdoa as ofensas imediatamente. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. De Jesus, quando está preso à cruz, à infame cruz do martirológio. Ele, o homem de bem, é indulgente. Jamais é aquele que atira a primeira pedra porque sabe que tem erros. O homem de bem é consciente da sua situação espiritual. Seremos homem de bem quando fizermos conforme nos orienta Joana de Ângeles, a benfeitora, o autoconhecimento para o caminho da autoiluminação. Se nós sabemos quem nós somos, nós não vamos errar. Se nós já sabemos quem nós somos, nós vamos saber que qualquer pedra atirada é injusta, porque nós carregamos em nós erros. E esses erros, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos compromete profundamente. Foi assim que o Senhor, sentado junto à adúltera, faz com que todos aqueles que já estavam com a pedra em riste para apedrejá-la largassem o instrumento de tortura e saíssem de perto, porque atirai a primeira pedra aquele que não houver pecado. Então, essa sabedoria do homem de bem é muito, muito importante para que nós construamos o homem novo nessa proposta de transformação que o Espiritismo nos traz. Para a doutrina espírita, a mais importante das questões que envolvem a prática do Espiritismo é levar à criatura humana ferramentas de transformação. Nós, às vezes, esquecemos disso. E colocamos nos trabalhos espíritas à frente da reforma íntima outras questões de menos valor. O homem de bem nunca se compraz com os defeitos alheios, não evidencia os defeitos alheios, mas procura atenuar o mal onde o encontrar. Evidentemente, ainda cometemos erros porque não conhecemos as nossas imperfeições e sempre, ao invés de trabalharmos a cura em nós, a transformação em nós, o aperfeiçoamento em nós, temos sempre a reparar o outro. Não foi à toa que Jesus colocou que dificilmente enxergamos a trave que existe em nossos olhos, mas facilmente enxergamos o argueiro, o cisco que está no olho do semelhante. Porque impregnamos-nos de esforço para ver o erro do outro e não fazemos em mesmo volume com relação aos nossos erros. O homem de bem escuta suas próprias imperfeições, trabalha em si, faz esse autoconhecimento de Joana, zela pela autoiluminação, e ainda os espíritos dizem: não procura dar valor aos seus espíritos, ao seu espírito, ao seu talento, às suas expensas. Ao revés, as ocasiões que tem, ressalta as virtudes dos outros. Se nós sabemos, por exemplo, fazer um bolo, não deixemos de passar a receita. Se não desencarnamos nós e a receita vai junto. Se nós sabemos matemática, por que não ensinar aqueles que, como eu, não conseguem aprender matemática direito? Se sabem história, se sabem filosofia, se sabem religião, compartilhe os seus conhecimentos, reparta os talentos, reparta mesmo, porque assim nós esquecemos de nos valorizar
e nos colocamos como multiplicadores do bem que nos foi ofertado. Ou alguém acha que as virtudes que acumulamos, muitas vezes por aprendizado e sacrifício em muitas vidas, não são dádivas de Deus? Porque foi o Pai que nos permitiu viver vidas e vidas, e nessas vidas a aprender e armazenar essas virtudes. O homem de bem é aquele que não se envaidece, nem da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, nem do que tenha tirado da vida, aproveitado da vida. Ele não abusa dos bens materiais. Por exemplo, ele não mergulha no supérfluo, lei de conservação. Ele mantém-se com o necessário. O homem de bem, conhecedor e vivente das leis de Deus, como dissemos no início, ele procura ver o que tem, se é suficiente para viver. Nada impede que, pelo fruto do nosso trabalho, nós temos conforto. O problema está no exagero desse conforto. O problema está se nós temos coisas que não usamos, se temos coisas que servem apenas para exibir, se temos alimento que nos serve somente para suprir gula, excessos, se a nossa mesa é tão farta que sobra, que gera restos, quando outras não têm o que comer. O homem de bem, então, é consciente do necessário, é consciente daquilo que está no seu dia a dia, dado conforme a natureza estipula, conforme o resultado do seu trabalho. Para que 40 pares de sapato se nós só temos 2 pés? Para que termos 3 carros parados na garagem se só temos 2 mãos ao volante? Infelizmente, para que nós vivemos muitas vezes grande parte da nossa vida de descanso, e o descanso é necessário, a viver só para o descanso, além do necessário. Nas festas, nos gozos, nas satisfações, nas noitadas, o quanto que desperdiçamos a saúde, o quanto que desperdiçamos a oportunidade de construirmos em nós o homem de bem, porque estamos entorpecidos pelas paixões do mundo. Allan Kardec nos coloca as paixões semelhante a um corcel que pode nos levar seguramente e satisfatoriamente de um lugar a outro, mas que, se não soubermos controlá-lo, pode disparar e, ao invés de impulsionar em nós o progresso, vai nos levar ao ferimento, à dor, à queda, ao declínio. Assim, que nós possamos ter, como homem de bem, controle sobre essas paixões. O homem de bem, dizem os espíritos, finalmente, eles dizem, finalmente, resumidamente, o homem de bem respeita todos os direitos de seus semelhantes, todos os direitos que a natureza, que as leis da natureza garantem, como quer que sejam respeitados os seus. Assim, o homem de bem, com todas essas qualidades que os bons espíritos nos colocam, ainda não está completo, porque outras coisas podem ser acrescentadas. O homem de bem, traçado no Evangelho, não é óbvio de imediato a solução para a nossa vida de comum. Não é o homem de bem conquistado por nós de imediato. Não vamos nesta, ou quem sabe na próxima encarnação, viver todas essas virtudes que foram colocadas. Mas não é para que nós desanimemos.
Porque precisamos conquistar o mínimo. Porque quem não faz o mínimo, não faz o máximo. Precisamos conquistar o mínimo aonde? Sendo um homem de bem na família, no trabalho, na comunidade, na condução pública, no supermercado, no trânsito. E aí, experimentando o amor, experimentando essas virtudes, nós vamos nos colocar na posição ideal de homem de bem lá no futuro. Ah, mas eu quero ser um homem de bem imediatamente. Pensemos o seguinte: um copo de água suja só se limpa à medida que esta água suja saia e dê lugar à água limpa. Se nós pegarmos esse copo de água suja e colocarmos debaixo de uma torneira de a água limpa irá entrar e jogar fora a suja, entrar e jogar fora a suja. Chegará um momento em que o copo estará limpo e a água dentro dele será límpida e pura. Não tem espaço para que as virtudes se instalem em nós se nós ainda formos viciosos, torpes. Se eu quero me melhorar, se eu quero me tornar um homem de bem, é preciso que de imediato eu deixe de fazer as coisas erradas. Por isso o autoconhecimento, para que eu vigie o que eu tenho a melhorar e ore para que Deus me dê força, que os bons espíritos me auxiliem e eu possa me tornar livre desses males. Comece retirando um pouco do ódio que tenha, um pouco da mágoa, do rancor, desconstrua a vaidade, o orgulho, reforce os sentimentos de bem, os atos de caridade. Nós sabemos que não fazemos caridade absoluta, que a caridade verdadeira é dar do pouco que tem, como Jesus exemplificou quando falou do óbolo da viúva. Nós normalmente damos do que sobramos, do que nos sobra, melhor. Então, essa caridade verdadeira, ideal, composta pela benevolência, indulgência e perdão, ainda está distante de nós. Mas por que não começar a fazer o pouco, para que o pouco me leve ao muito fazer? É assim que o homem novo surge a cada dia. Quando a ofensa chegar aos ouvidos, pela ingratidão infame do outro que foi beneficiado pelas tuas mãos, pelo teu pensamento, pelo teu olhar, recuse a reação e haja perdoando, compreendendo, haja em favor daquele irmão, neutralizando o mal que foi emitido em tua direção. Quando aos ouvidos chegarem essa faca que fere, nós lançaremos em contrapartida: o meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu te perdoo, meu irmão, eu te compreendo. Eu sei que um dia, juntos, iremos compreender perfeitamente tudo que Deus quer em nossas vidas. Seguindo assim, nós vamos melhorando vagarosamente e sem sentir. Logo, logo alcançaremos as esferas espirituais daqueles que são seguidores verdadeiros do Cristo. Temos exemplos imensos na Terra de homens de bem, de mulheres de bem, ou alguns mais completos, outros ainda como pequenos exemplos. Vemos transformações vivas, como de Francisco de Assis, e vemos, às vezes, alguém de nosso convívio amável, que perdoa, que evita cometer os erros, que não faz maledicência,
E a gente já olha e diz assim: ah, este aí está sendo nele construído o homem de bem. Como começamos a nossa conversa. E agora, depois de nossas reflexões, não vamos mais dizer: ah, aquele senhor que faz um bem qualquer no meio social é um homem de bem. Vamos dizer: ele está construindo o homem de bem em sua vida. Um dia será completo, porque já começou. Que façamos nós também assim. Que possamos começar de nossa parte, aliviando de nossas vidas queixumes, tentativas de encobrir os nossos erros e aparentarmos coisas que não somos. Nós, espíritas, mais do que qualquer outro segmento religioso, precisamos nos conscientizar que a proposta não é a santificação imediata, é a construção da santificação em nós. Um dia seremos co-criadores como Jesus. Cada um faça o seu plano. Eu estou achando que eu chego à categoria espiritual de Jesus daqui a uns 3 bilhões de anos. Mas cada um faça o seu tempo e o seu plano, mas não deixe de começar. Satisfação imensa em compartilhar com vocês esse ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o homem de bem. Rogando a Jesus que outros encontros como esse possam acontecer e que nós possamos novamente estar juntos falando de Jesus. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, entrarmos para dentro de nós em atitude de prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, bondoso Jesus, amigos espirituais, nesse momento, Senhor, diante de Ti e dos Teus servidores fiéis, rogamos que sobre nós venham bênçãos dos céus, sobre esta casa que nos acolhe nesse momento, bênçãos possam ser derramadas, prosperando as suas atividades e iluminando os caminhos e as vidas dos seus dirigentes com fluidos de paz, de força e de coragem. Dá-nos, Senhor Jesus, muitas oportunidades como essa de estar na Tua presença, na presença dos bons espíritos e de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até breve.